Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de ciências. Nós vamos falar sobre relações ecológicas. Você sabe me dizer o que é uma relação ecológica? A professora colocou uma imagem aqui, olha, de um ecossistema, numa floresta. Então, o que a gente observa? Diversos tipos de seres vivos, animais, vegetais. A gente percebe que tem a água, o ar está disponível nesse ambiente. Então, relações ecológicas vão ser todas as relações que vão existir entre os seres vivos e não vivos de um ambiente. Quando esses seres se relacionam, seja para alimentação, seja para reprodução, seja para moradia, para o seu espaço, qualquer relação que os seres tenham entre eles ou com o ambiente em que eles vivem, a gente chama de relações ecológicas. E nós vamos aprender algumas dessas relações hoje. Então, a definição de relação ecológica, o que é a relação ecológica, está aqui, ó. São relações existentes entre os seres vivos ou entre estes e o meio ambiente. Então, é o que a professora acabou de falar ali atrás naquela imagem. Todas as relações que acontecerem entre os seres e entre os seres com o ambiente são relações ecológicas. E essas relações, elas podem ser de dois tipos: harmônicas e desarmônicas. O que são relações harmônicas? Vem de harmonia. Então, quer dizer que essas espécies se relacionam, que esses seres se relacionam e todo mundo é beneficiado, né? Ninguém sai prejudicado dessa relação. E as desarmônicas é quando somente uma das espécies tem vantagem, ou seja, só ela que se aproveita dessa relação. Hoje nós vamos aprender 3 relações harmônicas, aonde todos são beneficiados ou pelo menos um é beneficiado e o outro não se prejudica com a relação, tá? Nós vamos aprender 3. Lá no nosso livro, essas relações vão estar na unidade 6, no início da unidade 6, que nós vamos começar a estudar. Então, aqui a professora trouxe alguns exemplos de relações ecológicas. Então, aqui a gente tem lá no nosso livro esse exemplo, que é do jacaré e o pássaro palito, que ele retira os restos de alimento que fica entre os dentes do jacaré. Então, para ele a relação é boa, porque ele está se alimentando, e para o jacaré é bom que ele tira os incômodos dos alimentos que estão entre os dentes dele. Então, é uma relação harmônica também. E aqui a professora trouxe outros exemplos. Exemplo de predação, disputa pelo alimento, aqui 2 seres de espécies diferentes, eles vão competir para ter o alimento, então já não é uma relação harmônica. Aqui um pernilongo, né, picando a pele, também não é uma relação boa, e assim por diante. Todos os exemplos que vocês estão vendo aqui são exemplos de relações ecológicas. Então, nós vamos começar pela primeira que nós vamos aprender hoje. Chama-se protocooperação. O que quer dizer isso? Todos os indivíduos são beneficiados, mas se caso eles se separarem, eles também vão sobreviver no ambiente, eles não dependem dessa relação para viver. E aí vocês observam que tem 2 positivinhos aqui. O que quer dizer isso? Que todos os envolvidos, eles vão ser beneficiados dessa relação, né? Para eles é positiva a relação. No nosso livro, ele traz para nós esses 2 exemplos aqui de protocooperação. O primeiro é o paguro e a anêmona. O que é o paguro? Ele é esse caranguejinho vermelho aqui. Ele sempre procura conchas para poder viver dentro dessas conchas para se proteger. Aí vocês notem que logo acima dele tem uma anêmona do mar. A anêmona do mar é um ser que ela não tem movimento. Ela é fixa nos lugares, ela não consegue se movimentar sozinha. Então, o que ela faz? Ela se fixa ali naquela concha, para que quando o caranguejo saia se movimentando, ela também se movimente. Para ela é bom, porque ela consegue se movimentar obtendo mais alimentos. E o caranguejo, tendo a anêmona ali junto com ele vai se defender dos predadores dele, porque a anêmona tem nesses tentáculos aqui que vocês olham, ó, ela produz algumas substâncias que prejudicam outros seres.
Então, o caranguejo se aproveita dessa relação. Então, é uma cooperação entre os dois. Só que se eles se separarem, eles também vão viver isolados sem problema nenhum. E o outro exemplo que tem no nosso livro é esse aqui, do jacaré com o pássaro palito. Como a professora já falou ali antes para vocês, do crocodilo, né? Tá aqui. Como eu já falei antes ali para vocês, olha, o pássaro ele fica sentadinho bem na boca do jacaré e ele retira todos os restos de alimentos que tem entre os dentes. Para o jacaré é bom, porque tira o incômodo da carne que fica ali presa, né, dos restos de alimento, e para o pássaro é bom, porque ele tem o alimento dele. Mas eles podem sobreviver sem essa relação tranquilamente. Então, é uma relação boa para os dois lados. A sociedade, a gente também já ouviu falar bastante dessa relação. Também tem o positivinho aqui, porque todos os envolvidos, eles vão se beneficiar. E são seres sempre da mesma espécie, né, que vão viver junto de uma forma harmoniosa. E eles vão dividir o trabalho que existe para que eles possam sobreviver. Aqui a gente tem uma sociedade de suricatos e aqui a gente tem a de abelhas, que é bem comum. No nosso livro, ele está trazendo para nós o exemplo de um formigueiro. Então, no formigueiro, eles também vivem em sociedade e eles são divididos em castas. O que são as castas? É cada grupo que tem a sua função dentro daquela sociedade. Então, aqui a gente tem a rainha. O que a rainha faz? Ela vai produzir as novas formigas. O macho também vai participar dessa relação de produzir as novas formigas. As operárias são elas que vão atrás dos alimentos e o soldado vai proteger o formigueiro. Essa relação de sociedade, que cada um tem a sua função, a gente conhece também a das abelhas. Também tem essa divisão entre todos no que vão fazer. Inclusive, até o tamanho dos indivíduos dessa sociedade é diferente. Então, aqui a gente tem o exemplo da rainha. Olha o tamanho da rainha. Depois a gente tem o zangão e a operária. Aqui as operárias estão alimentando as ninfas, que vão se transformar em abelhas. E aqui elas estão alimentando quem vai ser a futura rainha, que já é diferenciada desde a época de larva. Então, também é uma relação harmônica, ou seja, todo mundo é beneficiado. Ninguém sai prejudicado dessa relação. E, por último, o comensalismo. Aqui vocês veem que tem um positivo e tem um zero. O que quer dizer isso? Que somente uma das partes ela vai se beneficiar. Quer dizer, ela vai ter os benefícios da relação. Mas o zero indica que a outra ela não vai ser prejudicada, ela é neutra. Não tem importância para ela essa relação, mas também não vai prejudicar. Então, é quando uma espécie é beneficiada e a outra se mantém neutra. O benefício pode ser o alimento, o abrigo, proteção ou o transporte. Então, veja aqui, a gente tem o exemplo do tubarão com a rêmora. O tubarão, para ele é indiferente a rêmora, ela se gruda nele aqui embaixo, porque ela vai se alimentar de todo o resto que sobrar dele. Enquanto ele está comendo, o que cair fora da boca, ela vai se alimentar. Então, ela não vai prejudicar o tubarão, mas ela vai se beneficiar. E o tubarão, para ele, é indiferente. Aí, aqui a gente tem a bromélia, que crescendo numa árvore, também assim acontece com as orquídeas. Ela usa a árvore para obter mais sol, mais luz, mas ela não prejudica a árvore. Então, para a árvore é indiferente, a bromélia está ali. Mas para a bromélia, ela vai ter o benefício de ter mais luz, de ter mais condições de fazer fotossíntese.